Olá, olá, primeiramente, bom dia. Quero super agradecer por estar aqui hoje, sobretudo pelo convite da Sociedade de Hotelaria Hospitalar do Estado do Rio de Janeiro. E começo aqui também enfatizando o meu parabéns pelo super trabalho que Flávia tem feito à frente da sociedade e representado aqui por vários outros amigos aqui da sociedade. E hoje eu vim falar sobre a experiência do paciente. Deixa eu voltar aqui. Só me familiarizar aqui. Como Flávia falou, me apresentando, eu trabalho há 13 anos na indústria da saúde, em alguns players, como também na indústria de medical device. Estou há 7 anos no mercado de hotelaria hospitalar e venho trazer hoje um pouco do que eu venho trabalhando na experiência do paciente desde 2017 e vou mostrar para vocês como acontece desde a estratégia até a prática, como alavancar essa transformação da experiência do paciente em hotelaria e áreas de operações na gestão da experiência do paciente. Essa borboleta simboliza muito isso, ou seja, vindo desde da parte tática, a parte estratégica, como a gente consegue alavancar essas transformações. E pensando aí como seria essa MC2, ou seja, a fórmula que traduz a experiência na prática, até porque quando a gente fala de experiência, ela se traduz em muitas questões sobre jornada da experiência, ou como também fazer o paciente feliz. A gente vai a vários eventos sobre experiência e tudo fica muito abstrato, né? Ou seja, é como assim, a era da tecnologia chegou, a era da experiência chegou, e aí? Mas como a gente transforma, como isso se traduz na prática? E aí, pensando nisso, ou seja, traduzindo isso de forma prática, a experiência do paciente ela é igual à metodologia, igual ao conhecimento do cliente ao quadrado. Então, é dessa forma que vai ser conduzida a apresentação, ou seja, trazendo um pouco esse contexto, indo além dessas ações que são moldadas como ações táticas, mas trazendo um overview de um contexto mais estratégico. Começando sobre a experiência do paciente, a gente fala sobre business experience, né? Ou seja, a experiência do paciente, isso foi falado nas primeiras palestras com o Marcelo, também com a Bia, sobre a importância de trabalhar outros contextos, outras áreas e trazer estratégia. Então, ampliar essa visão da experiência do paciente com as métricas de CX, com o Employee Experience, que é a experiência do colaborador, e agora tem sido falado muito sobre E-Experience, Agent Experience, que é a experiência do fornecedor e do terceiro, porque ele não entra num contexto como um colaborador, mas ele também não é um cliente. Então, tem sido muito ampliada essa discussão para trabalhar essa experiência do fornecedor, desses parceiros. Inclusive, temos muitos deles aqui sendo representados. E o primeiro ponto para trabalhar a experiência do paciente é quando a gente fala do posicionamento estratégico. Eu vejo muitas empresas fazendo um processo na contramão, ou seja, montando estruturas, equipes e depois discutindo a estratégia. E aí são equipes sendo montadas, quando vai discutir a experiência do paciente e percebe que vai muito além de ações táticas, mas você tem que trabalhar com uma gestão e acaba que essas áreas têm sido assim, elas vão ficando no meio do caminho, né? Elas não conseguem prosperar. Então, o posicionamento estratégico, ou seja, começar da alta liderança decantando para a operação, é um primeiro ponto, é sair do contexto cartesiano e, de fato, posicionar a empresa com um posicionamento humanizado. Ou seja, ver sentido no que faz, ser feliz, qualidade de vida, protagonismo real, ter autonomia, não só esses resultados que são os resultados buscados pensando só em custos. Outro ponto é valor e propósito. Eu costumo dizer que tão importante como trabalhar propósito, que é a área de vendas, a área que capta clientes, é importante fidelizar e reter. E a experiência que fideliza e retém esse cliente. Então, ou seja, a área de marketing vem de propósito,
capta cliente, tem um custo da área de marketing, custo da área de vendas, e chega lá no face-to-face, na hora da verdade, simplesmente o paciente não fideliza, tem uma experiência ruim. Então, a experiência, ela é uma ferramenta de retenção, ela é uma ferramenta que não está ligada a só custo, ela é ligada também à receita. Imagina você ter que captar um novo cliente. Então, esse ciclo de receita de captar um novo cliente, esse é um custo, né? Então, a experiência ela vai nesse contexto. Quando a gente está olhando ali essa convergência de propósito, a gente está falando sobre colaborador, né? Sobre cuidar, cuidar-se, ser cuidado, e como a empresa, sobre vender, fidelizar e também reter. O ciclo de cultura, isso muito bem falado ali na palestra até do Marcelo, sobre a importância de trabalhar essa cultura, seja a cultura voltada para a hotelaria, como cultura voltada para a experiência, porque é uma gestão de cultura, né? E a gente vê que a cultura, às vezes, não está moldada, né, ao longo da jornada do próprio paciente, ao longo da jornada do próprio colaborador. Então, por exemplo, uma empresa se posiciona como uma empresa tecnológica, mas, ao longo da jornada desse cliente, ele não percebe em nenhum momento, em um ponto de contato, a tecnologia. Ele vai no pronto-socorro, ele tem um vending machine quebrado, ele passa no centro cirúrgico, não tem uma robótica, ele preenche uma ficha no papel. Então, seja, a empresa se posiciona de tal forma, mas ao longo da jornada, da experiência desse cliente, ele não tem esse valor percebido da cultura. Então, moldar a cultura é onde inicia o ciclo da humanização e da entrega desse valor sendo percebido pelo próprio paciente. E aí, um ponto importante, a gente pensando aí, que tem um posicionamento, né, estratégico, a gente tem valores e propósitos bem definidos, temos a cultura fortalecida, a experiência ela vem numa fase amadurecida de gestão. Então, entram os pilares estratégicos moldados a todos esses posicionamentos que a empresa precisa fazer. Então, eu estou dando aqui como um exemplo, pilares estratégicos que poderiam ser segurança assistencial, jornada do paciente, cuidado centrado e excelência na jornada. Isso sendo sustentado por essa cultura, o engajamento e as métricas. Entrando agora na parte dessa fórmula, a metodologia PX, que saindo da estratégia, entrando na metodologia para fortalecer todas essas métricas e trazer esse feedback do próprio cliente. Então, é o roadmap e o framework de atuação. E isso precisa ter um alinhamento técnico, num primeiro momento, para criar esse posicionamento, esse enquadramento estratégico, e aí buscar as referências, né? Ou seja, o alinhamento com referências em PX. Aí eu coloquei algumas delas, como The Barrel, Cleveland Clinic, o Instituto de Experiência da Espanha, Age Caps, que são as pesquisas que moldam essa experiência, e o enquadramento estratégico da hotelaria, e isso sendo moldado à experiência do paciente. Criar a definição do propósito e papel da hotelaria, que é protagonizando modelos, levando soluções, inovando o jeito de acolher e hospedar, ou seja, saltando da visão só tática, mas indo para a estratégia, que foi falado aqui na apresentação do Marcelo. Os direcionamentos estratégicos, ou seja, a gente precisa alinhar os direcionamentos estratégicos da experiência à eficiência. Áreas de operações precisam andar de mãos dadas, não adianta estender o tapete vermelho para o paciente se a gente também não tem uma eficiência, porque no final nós somos cobrados em relação a custo, né? Então, metodologias ágeis, projetos ágeis, Lean, isso são metodologias que, associadas às métricas de experiência, são importantes quando a gente fala nesse contexto da hotelaria. As frentes de atuação, que entram o acolhimento e hospedagem, indo com essa perspectiva de que a área de hotelaria é uma área cross, né? Ela é uma área transversal, ela não é uma área que ela está voltada só a operações. Então, ela transita com a parte de financeiro, engenharia, marketing, como também cultura, e tendo os KPIs, ou seja, os indicadores operacionais, como os indicadores estratégicos,
integrados aos OKRs, que são os Objetivos Estratégicos. Então, os principais dele, quando a gente fala de experiência, o NPS e o CSAT. O NPS é quando a gente fala uma métrica de fidelização e o CSAT é a pesquisa de satisfação. O principal indicador da experiência dentro de uma instituição é a retenção de clientes, a otimização dos custos operacionais por uma boa experiência e um processo de uma jornada fluida e a experiência operacional. E aí, passando do contexto do enquadramento estratégico, é o framework de atuação, ou seja, a estratégia de atuação. Então, sendo pensado nos princípios, nas soluções, nas entregas, como também nas alavancas. Quando a gente fala nas soluções, ela, além da estratégia, salta para o entendimento do cliente, a governança, pessoas e cultura, o design e métricas. Quando fala de entendimento ao cliente, está falando de raio-x do paciente, que é o VOC, que são as pesquisas etnográficas, programa de feedback e retração, o Patient Analytics, personas e o conselho consultivo de paciente. Então, exemplificando aqui as pesquisas etnográficas que miram aonde a tendência do mercado, ou seja, aonde a experiência está apontando como um pensamento futuro, as personas, que é para trazer o conceito de empatia, ou seja, trazer mais humanização, pensando muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. E os conselhos consultivos, que aí é o momento da cocriação e trazer a perspectiva do paciente, que a Bia colocou ali como processo de cocriação que foi brilhante do Blank, que é trazer o cliente para cocriar e para ele dizer, de fato, o que ele quer receber ao longo da sua jornada em relação aos serviços. Quando a gente fala de estratégia, eu estou falando de estratégia de segmentação de pacientes e a promessa de marca. Então, estou trazendo um exemplo aqui da promessa de marca, ou seja, quando eu tenho os pilares estratégicos, como eu falei lá, dando exemplo, ou seja, digamos que os pilares estratégicos sejam excelência na experiência, cuidado centrado e segurança assistencial. Como esses pilares moldam comportamentos, né, de entrega? Então, excelência na experiência, queremos que você se sinta bem-vindo, damos a devida importância. Então, a partir do momento, cuidado centrado, agimos com educação, acolhemos pessoas, segurança, oferecemos diferentes meios de atender bem, atuamos de acordo com as prioridades. Então, a partir do momento que a equipe, né, molda o seu comportamento dessa forma, ela está entregando a estratégia de experiência ao longo da sua jornada. Quando fala de design, design de experiências, design de serviços e os protótipos de testes de experiência. Quando a gente está falando de jornada do paciente, e o curioso é que quando a gente fala de experiência do paciente, parece que só se resumiria nessa tela, né? Porque a gente fala de experiência e todo mundo fala da jornada. E aí, isso é importante que eu queria trazer, que vai muito além de trabalhar só a jornada. A jornada é uma ferramenta para a gente traçar o cenário as is, que é o cenário do retrato atual, quais são as dores, quais são as oportunidades, e que isso vai ser trabalhado no segundo momento, nesses workshops de ideação, que é para mapear um cenário to be, é um cenário futuro, ou seja, eu tenho um mapa do meu cenário atual e um processo de cocriação com todos os stakeholders, buscar uma cocriação para um cenário futuro, né? E os protótipos. Eu tenho o cenário atual, busco uma cocriação para traçar o cenário futuro e vou prototipar. A importância do protótipo, para mim, eu acho que se traduz a uma frase. É muito melhor ter suor no planejamento, porque isso é menos sangue na batalha. Então, é importante planejar, é importante o protótipo para, quando for para campo, tendo um serviço mais fluido. Pessoas e cultura. Academia de capacitação de experiência do paciente, modelos de avaliação e recompensa, práticas de cultura, behavior design. Isso quer dizer, como um exemplo, academia de capacitação de experiência de pacientes, laboratório de sensibilização, que é o Pay Room, ou seja, você traz o próprio relato do paciente, entrevistas, ligações, para que sensibilize a própria equipe. Práticas de cultura, eu coloquei lá como exemplo, moldando comportamentos
Esse aqui está mais claro, ou seja, apresente-se ao cliente, bata na porta antes de entrar. Ou seja, porque quando a gente fala da cultura e quando vai decantar para a operação, muitas vezes a pessoa não sabe se de fato está entregando aquilo que é proposta de valor. Então, é importante isso deixar claro. E behavioral design é quando são soluções que moldam esse comportamento, mas através de objetos, né? Seja através de vídeos de storytelling, crachás identificando, momento wall, que são jornais, e as métricas, que aqui entra, que é o framework de métricas de experiência do paciente, o Age Caps, que é a pesquisa que é utilizada como essa referência. Então, aqui mostra bem a complexidade, né, de métricas que a gente pode utilizar para a experiência. Então, você vai desde as métricas financeiras e estratégicas, que é o lifetime value, que eu falei que é o tempo de vida desse paciente, quanto ele custa. O NPS, que quando a gente está falando métricas de comportamento, que avaliam como esse cliente se comporta, então avaliando de uma maneira interna e externa, ou seja, quando fala de interno, o clássico é o NPS, quando está falando de externo, falando de redes sociais, órgãos reguladores, métricas de percepção, que aí entra os atributos de valor, que é o CSAT, métricas descritivas operacionais, pilares organizacionais, e entram as métricas do elenco, que é de percepção e de comportamento. Então, tudo isso entra num processo de governança, que é a visão omnichannel. A visão omnichannel é a visão 360, quando você avalia todos os indicadores dos KPIs operacionais, você avalia as métricas de CX, o modelo de governança integrado, e aí, de fato, você tem uma visão que é um pano de fundo de todos os indicadores e a visão 360 da gestão. E quando a gente fala do C ao quadrado, ou seja, a gente está falando do conhecimento do cliente, que é o aumento do valor percebido. Então, fazendo aí uma retrospectiva, a gente falou primeiro da importância de trabalhar a estratégia, trabalhar a metodologia para receber o feedback do cliente. A gente vai ter aí um conhecimento potencializado do cliente. E a primeira iniciativa é ter a varredura dessas iniciativas que são feitas na corporação. Porque, em geral, é como se começasse do zero, e aí a gente tem cada iniciativa dentro do pilar estratégico sendo priorizada ou despriorizada. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente tem uma cozinha metabólica ou uma formação de capacitação, ela se encaixa na estratégia de segurança do paciente? Sim. Então, ela permanece ao investimento financeiro ou não, ela é despriorizada. A gente está falando de cuidado centrado, uniformes, gastronomia, infraestrutura, faz sentido. Ou, se não é a estratégia de trabalhar essa experiência, talvez o recurso não esteja aí. Então, isso é para entender a segmentação das estratégias utilizadas. E aí eu estou dando só um pano de fundo para entender como isso é utilizado na prática. Estou falando dos espaços físicos falados pela Bia, ou seja, faz sentido dentro da estratégia, dentro da excelência da experiência, trabalhar os espaços físicos, a hotelaria na excelência da experiência, o cuidado centrado, que seriam os palhaços, o acompanhamento da mãe na cirurgia, uma ação de cuidado centrado, as UTIs, unidades críticas de portas abertas, jejum, né, no pré-operatório, a segurança do paciente, as cozinhas metabólicas de segurança do paciente. Bom, e aí isso mostrando que essas ações seriam priorizadas ou despriorizadas de acordo com essa estratégia. E aí, de fato, a gente pensando, né, na estratégia, na metodologia e tendo o valor percebido pelo cliente ligado a essa estratégia, aí a gente começa uma transformação sustentável em experiência do paciente. E agora eu tenho uma notícia má, mas e uma boa. Má que estou acabando por aqui, mas a boa é que a gente pode continuar se falando nas redes sociais. Estou super à disposição. Foi super corrido, mas fico à disposição.